falando, lamentável, com muita tristeza de tudo que está acontecendo no Oriente Médio também. Que início de século conturbado para a humanidade. E o que mais me assusta, com as mesmas características do início do século passado, ao qual se seguiram duas grandes guerras, depois a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e tantas outras. O exército de Israel anunciou que atingiu alvos do movimento islamista Hezbollah, tido por muitos como um grupo terrorista no Líbano. Os bombardeios já deixaram mais de 270 mortos, incluindo mulheres e crianças. Hoje, o Ministério da Defesa de Israel garantiu que os ataques vão continuar. Na madrugada desta segunda-feira, os moradores da região sul do Líbano receberam uma ligação pedindo o esvaziamento dos locais. Foram mais de 80 mil ligações. Até mesmo o Ministério da Informação do Líbano recebeu, mas não seguiu a orientação. Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão enviar um pequeno número de tropas adicionais ao Oriente Médio em resposta às crescentes tensões na região, afirmou o Pentágono. Vamos começar aqui a análise do nosso Henrique Kriegner, que é cientista político. Henrique Kriegner, a região norte de Israel teve agora evacuadas 60 mil pessoas que lá se encontravam. A cidade de Kiryat Shimoná, onde daqui a pouco vou mostrar uma imagem, não agora, de uma viagem que eu fiz a Israel, em que o Hezbollah enviou um foguete e matou um casal que estava jantando dentro de uma residência. A cidade de Kiryat Shimoná transformou-se numa cidade fantasma. O norte de Israel também, com a atividade agrícola, sofre bastante com os bombardeios do Hezbollah e é uma crise econômica agora sem precedentes, com startups, empresas. E o que é pior, a guerra vai se agravando. Isso aqui, quando eu estive, essa imagem, o gatinho resistava frio pra caramba, entrou um foguete dentro da casa, como vocês estão vendo, abriu um buraco. Essa é a sala de jantar. Isso é Kiryat Shimoná, no norte de Israel, quando o Hezbollah dispara os seus foguetes. Agora Israel está reagindo e é triste que estão morrendo pessoas. Israel parece que houve agora várias ligações para que seja esvaziado o sul do Líbano. Olha, fez um grande buraco que está aqui. Nós vamos continuando com o debate. Olha aí as imagens, tristes, exatamente. Depois vamos girando as imagens. Enquanto isso, Henrique Kriegner, eu quero te ouvir. Como você vê esse conflito insano que começou no dia 15 de maio de 1948, na data da criação do Estado de Israel e a divisão feita pela ONU, e não tem hora para parar? Primeiro, Capês, que é triste demais e a gente precisa lamentar todas as vezes que a gente vê mortes de civis, pessoas que estão ali vivendo as suas vidas e de repente elas perdem a sua vida por uma questão como essa, né? E vale a pena lembrar, como você trouxe também, que esses ataques agora feitos por Israel, eles são em resposta aos ataques que foram feitos recentemente, começaram no dia 8 de outubro do ano passado, contra Israel. Hezbollah, aproveitando os ataques do dia 7 de outubro que Hamas fez contra Israel, o Hezbollah também enviou os seus foguetes contra território israelense. E o que caracteriza, ajuda, na verdade, a gente a enquadrar o Hezbollah como uma organização de fato terrorista. Uma das definições mais clássicas aí para o terrorismo é quando você depende de dois fatores, né? Primeiro, a motivação e segundo, o alvo. Quando a motivação é política e os alvos são civis, então sim, é um ato de terrorismo. Quando você ataca alvos civis por uma motivação política, é um ato terrorista. Logo, o Hezbollah pode ser considerado como uma organização terrorista, apesar de ser também legitimamente um partido político. Hezbollah significa, na tradução literal, o partido de Deus. Então, nós temos um problema seríssimo aí nessa questão, porque é um partido político legalizado num território soberano, como é o território libanês que nós estamos falando aqui, e nós estamos vendo esse partido político que já desde 8 de outubro do ano passado já enviou mais de 3 mil foguetes contra alvos civis israelenses. Esse é o número que a gente tem agora. Nós estamos vendo essa reação, é bem verdade que houveram outras, mas essa é uma das reações que estão aí colocadas nesse momento.
Também o Hezbollah, não só isso, organizou passeatas. Na semana passada nós vimos passeatas em que o canto era morte a Israel. Então, a complexidade ali é tremenda, são vários fatores, mas é importante que quem está nos assistindo não veja isso como é a grande narrativa vigente nos veículos de mídia de uma violência por parte de Israel, uma violência desmedida ou uma violência sem motivação. O que nós estamos vendo é um Estado que está reagindo a um grupo terrorista que ocupa uma posição política num outro país e que constantemente ataca e que não vai descansar até ver a morte do Estado e o fim do Estado de Israel, consequentemente a morte daqueles que estão lá. Muito bem. Por enquanto, está uma guerra restrita através de a chamada guerra por procuração, a chamada proxy war, em que o Hezbollah e o Hamas estão atuando com o apoio do Irã, mas sem o envolvimento direto do Irã, que tem os mísseis mais poderosos do Oriente Médio, capaz, inclusive, de furar o sistema Arrow, que é o sistema mais avançado de defesa aérea de Israel. Israel tem o domínio da força aérea, o Irã tem uma força aérea defasada, mas tem mísseis e drones de última geração. Essa é uma imagem de fora da residência, que na época já era atacada. Isso aí começou logo depois de outubro de 2023. Essa é a residência que vimos a imagem há pouco, que o foguete penetrou. Então, quais são os desdobramentos do Jogo da Luz? Se houver o envolvimento do Irã, Estados Unidos vai entrar na guerra, China e Rússia também entrarão, ainda que não de maneira declarada, mas estarão por fora atuando nesta guerra. Como essa situação vai parar? Os reféns ainda não foram liberados? Eu quero te ouvir. Ainda não creio nesse grau de escala da guerra, Capês, mas eu me lembro muito bem, na noite de 2 para 3 de maio de 2011, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, veio na televisão com ar de muita felicidade, dizendo que haviam matado Bin Laden, Osama Bin Laden, aquele terrorista que causou um estrago gigantesco no 11 de setembro nos Estados Unidos. Eu me estranhei muito ver um presidente comemorar uma morte. Eu entendo claramente uma guerra, mas eu não consigo comemorar a morte. Então, claro que eu não fico feliz com o que eu vejo aqui, mas eu entendo perfeitamente que nenhum país pode aceitar que terroristas, ou chamem do que forem, mas pessoas de outros países mandem foguetes a esmo contra civis do seu país, tentando acertá-los até na medida da sorte, mas nunca miram nos militares de verdade. É contra os civis. Isso, para mim, é entendimento de terrorismo. Israel tem que reagir. E eu vejo que até aqui houve erros, sem dúvida alguma, e não tenho nenhum motivo também para abraçar muitas outras medidas de Benjamin Netanyahu, mas não posso imaginar que Israel devesse ficar quieta. Tem que reagir, tem que se defender e me parece, não sou especialista em guerra, mas me parece que tem sido extremamente pontual e objetivo, especialmente aquele ataque aos pagers walkie-talkies que só os membros do Hezbollah usavam, me parece que foi extremamente eficaz. Bom, eu queria ouvir o Durso. Agora, a eficácia, o Hezbollah continua enviando foguetes em direção a Israel, mesmo após o ataque dos pagers. Israel tem que agir, tem que reagir, mas confesso que estou muito pessimista. Tanto o Hamas em Gaza quanto o Hezbollah no sul do Líbano estão longe de estarem desarticulados. Eu quero ouvir você e tenho ainda o medo de que, você, Durso, tenho medo de que isso possa ter uma escalada ainda maior. Luiz Augusto Durso, quero te ouvir. Capês, o que a gente pode contribuir para esse debate é analisar a questão do último ataque aí com relação aos membros do Hezbollah, que usam pagers, né, para se comunicar, e também o walkie-talkies, e eles explodiram. Muita gente questionou, inclusive a Al Jazeera havia divulgado que aquilo teria sido um ataque hacker. Então, com uma onda de sinal telefônico, eles tinham conseguido esquentar a bateria do pager a ponto daquilo explodir. A questão é que a bateria é tão pequenininha que dificilmente teria explosões daquela forma, e também se fosse ataque cibernético contra smartphones, dificilmente a gente teria aquele resultado, tá? Eles têm, por sistema, bloqueio de aquecimento. Então, pode acontecer dele explodir, de pegar fogo um pouquinho na mesa, como a gente vê aquelas imagens que viralizam nas redes sociais, mas nunca daquela forma. E as investigações estão apontando que, na verdade, toda a compra foi interceptada e eles incluíram dentro do sistema, abriram, de fato, o dispositivo e colocaram bombas.
e assim a distância acionar. Então, esse ataque foi bastante divulgado na imprensa, mais de 1.000 feridos, então realmente foi bastante eficiente, né, para o que se propõe ali Israel, e cria um novo debate sobre a utilização desses dispositivos que se tornam vulneráveis por invasão cibernética, por ataque cibernético ou até por uma mudança no próprio dispositivo que pode fazer com que ele exploda, como aconteceu. Pois é, agora a gente fica vendo isso aqui, olha só no gerador de caracteres, 356 mortos, toda hora aparecem essas tarjas, as pessoas estavam vivas ontem, hoje estão mortas. E é muito triste tudo isso que está acontecendo, vidas humanas são perdidas como se não valessem absolutamente nada. E aí eu pergunto, alguém lembra como é que isso tudo começou? O último movimento começou no dia 7 de outubro de 2023. E eu pergunto, já esquecemos, nós estamos falando da guerra, dos combates para cá e para lá, mas não estamos perguntando uma coisa. Onde estão os reféns? Eu quero colocar aqui a foto de uma amiga minha que eu fiz, uma amiga em Israel, segurando a foto do filho, Omer. Esse menino, esse jovem, como é que ele se encontra hoje? A mãe falava, eu vou todo dia no quarto dele e a cama está arrumada, ele não está lá deitado. Eu não sei como é que está a qualidade da pele dele, se ele está com doença de pele, se ele está faminto, se ele está alimentado, se ele está sendo torturado, o que está com... Esse menino estava lá, se divertindo numa rave. E esses reféns também não retornam. No meu modo de ver, a prioridade deveria ter sido a libertação dos reféns. E, no entanto, estamos vendo essas seguidas guerras para lá e para cá. Oremos com toda a nossa fé. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1. Vai você, Evandro Cini. Valeu, Capês. Um abraço a todos aí do Linha de Frente.